duas informações do movimento, né? A primeira é em relação ao evento que nós tivemos do GEP. Eu não sei se vocês conhecem o GEP se chama Grupo Espírita Paulista, e ele é a reunião da USE, da Aliança, da FEESP e da União Fraternal. É uma iniciativa inédita no Estado, quer dizer, inédita já tem alguns anos desde a pandemia e tal, mas e ainda está ganhando corpo. Ela é inédita porque ela não está consolidada 100%. Ela está em processo. E esse grupo se reúne, o Grupo Espírita Paulista, GEP, para fazer a união das entidades, porque há um distanciamento, né? E a gente começa a ver que esse distanciamento ele gera uma diferença entre o entendimento da doutrina. Se isso persiste, ao passar do tempo, a gente tem centros espíritas fazendo coisas muito diferentes uns dos outros, né? E às vezes pode acontecer fora, né, da doutrina. E, além disso, é muito bonito que os espíritas estejam unidos, né? Não faz sentido os espíritas estarem separados. Então, foi uma iniciativa que já aconteceu desde a época da pandemia e que persiste, muito, muito bacana. Teve o Encontro Espírita Paulista, que aconteceu em São Paulo, no Centro Espírita Irmanice, e foi muito bacana. Nós tivemos um evento que foi gravado, então tem tudo isso no site do GEP, quem quiser ver. Nós falamos sobre os desafios, particularmente, fiquei no grupo dos dirigentes. Nós falamos dos desafios, um dos desafios, o mais importante, adivinha qual era? A inclusão do jovem no Centro Espírita. Então, tem lá toda uma conclusão, um trabalho, foi muito bacana. Ainda não foi um número de pessoas que a gente considera ideal, né? Devia ter mais de 100 pessoas, sim, talvez chegando a 200, mas pelo número das instituições, a gente via que estava faltando gente, né? Era para ter mais gente lá, representatividades e tal. Mas isso é um começo, né? É uma semente começa pequena, e ela já está ganhando corpo. Então, a gente coloca isso para favorecer e promover essa união essa união espíritas e das entidades. Seja de qual entidade você seja, que você que está presente aqui na reunião, não importa se é USE, se é Aliança, se é FESP, nós somos espíritas e devemos promover a união entre os espíritas, tá bom? Essa é a mensagem. O segundo evento tem a ver com a reunião de hoje. Nós iniciamos um projeto de capacitação chamado o Jovem Evangelizador. A ideia do projeto é a gente se aproximar daqueles jovens, talvez um pouco numa idade um pouco mais velha, a partir de 17 anos até 29, a gente fez essa limitação, onde nós vamos capacitar o jovem para poder trabalhar na evangelização, seja de infância, de mocidade ou de estudo, do chamado ESD, né? Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Então, nós vamos dar ferramentas e vamos dar um entendimento, reflexões importantes para o trabalhador espírita, aquele que está começando. A gente pede para vocês que estão nessa sala, quando receberem esse convite, se forem indicar os jovens, indiquem aqueles jovens que vocês sentem que são futuros trabalhadores, que são dedicados, que realmente têm uma participação efetiva, né, na casa, para que eles se aproximem desse projeto, tá bom? É uma iniciativa da USE estadual, do Departamento de Infância, em conjunto com o Departamento de Mocidade, que trabalhou conosco a idealização, né, no início, no princípio, mas a realização vai ficar por conta de uma equipe formada aqui no ABC, né? Uma equipe de São Bernardo que vai promover esse trabalho ao longo do Estado, viu? Muito bem, chamada Mocidade Itinerante. Bom, era isso que eu queria falar, já estou tomando o tempo aqui do Renan e da Monique. Bom dia, Renan, bom dia para todos. Bom dia. Vamos dar início aqui. Renan, Monique, vocês podem assumir, se vocês quiserem que eu escolha alguém para a prece, eu escolho, se vocês quiserem escolher, vocês escolhem. A coordenação é de vocês, tá bom? Bom dia.
Para quem não conhece, eu preciso falar isso, gente, porque pode ter gente nova aqui. O Renan é meu genro e a Monique é minha filha, tá bom? Bom dia. Escolher alguém? Eu posso escolher. Vou escolher a Iracema. Iracema, você pode fazer para a gente a prece? Sim, bom dia a todos, que a paz do Mestre Jesus possa envolver a cada família, a cada lar. Então vamos nesse instante, sentindo a presença do Mestre amigo, sentindo a presença dos benfeitores espirituais, estes amigos queridos que nos acompanham desde outras existências e que dirigem esse estudo, esse trabalho. Deus, Pai de misericórdia infinita, Jesus, mestre amigo, que a tua luz, o teu divino amor, a tua amorosa energia salutar, possa envolver a cada um de nós, possa envolver, Senhor, a cada centro espírita aqui representado, cada lar, cada cidade. Permita, Senhor, que a tua energia salutar possa envolver toda a humanidade, que a tua paz, a tua luz esteja conosco, hoje e sempre. Senhor Jesus, abençoa e ilumina esses dois jovens que estão hoje aqui nos trazendo esses conteúdos para a nossa edificação moral e para que nós possamos continuar perseverantes no trabalho e no estudo. Que a tua paz esteja conosco hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Gratidão, amigos. Obrigado, Iracema. Filha, eu esqueci de falar do projeto de valorização da vida. Se você quiser, antes de iniciar, falar dele e também depois botar o link no grupo, acho que é importante, né? Vou falar, bem lembrado. Bom dia, pessoal. Sobre esse projeto de valorização da vida, acho que a maioria sabe que em setembro, lá no primeiro domingo, na verdade vai ser dia 8 de setembro, a gente vai ter a Jornada Espírita pela Valorização da Vida. Seria a sexta jornada. A gente teve ano passado, vai ter novamente esse ano lá no Joana de Ângeles. E é aquele evento grande para toda a família, para o público geral, para as crianças, para os adolescentes, para os dirigentes de tarefa de casa espírita e para quem trabalha com atendimento fraterno. É um evento onde a gente se divide dessa maneira, e para quem não participou, no passado tivemos mais de 400 pessoas presentes, uniu pessoas de diferentes casas espíritas, então foi muito interessante. E aí, esse ano, a gente geralmente tem procurado fazer um encontro prévio para preparar os trabalhadores desse evento, porque nós temos mais de 100 trabalhadores envolvidos nesse evento. E aí, nós decidimos fazer esse encontro de maneira aberta. Esse encontro vai acontecer no dia 23 de junho, lá no José Domingos Bueno, em Santo André, é um domingo de manhã, vai de 8 a meio-dia e meia, e a intenção desse encontro é dar subsídios para trabalhadores espíritas fazerem algum trabalho de prevenção do suicídio na própria casa, né? A ideia é, a gente vai estar preparando os nossos trabalhadores da jornada, mas vai abrir ao público, quem quiser participar também. Vai ser menor do que a jornada, né? Vai ser algo mais enxuto, e a gente está vendo aí a participação de um palestrante para estar lá conosco. A Denise Almeida está aqui? Senão ela podia falar. Mas é como a gente não confirmou ainda essa pessoa, eu vou divulgar depois. Mas fica um convite para todo mundo, a gente manda lá no grupo. Eu vou passar para o Renan. Muito bom. Bom dia, pessoal. Então, dando pontapé aqui o nosso tema do dia, vou compartilhar aqui a nossa tela com a apresentação. Então, nosso tema hoje vai ser a inserção do jovem nos trabalhos da Casa Espírita, quando e como fazer. A ideia, né, como o Votanir já tinha comentado, a ideia é que a gente faça, ao menos uma vez ao mês, uma reunião focada no trabalho da mocidade, no trabalho com o jovem dentro do espiritismo, né?
na última reunião a gente falou, se eu não me engano, sobre a questão da superficialidade, né? Às vezes a questão do jovem estar inserido ali na casa espírita, está estudando, mas ele não necessariamente está estudando e absorvendo o espiritismo em profundidade, e hoje a gente vai falar de como, eu acho que quando a gente fala do trabalho de estudo com o jovem, do trabalho de reflexão, isso é um nível de engajamento, né? Você trazer o jovem como trabalhador, ele é o próximo nível de engajamento, né? Onde o jovem passa a proativamente contribuir, tem um papel na casa espírita. Então, a gente entende aí como um próximo passo extremamente importante que é fácil de cometer alguns deslizes, por assim dizer, na hora da gente pensar em como envolver o jovem no trabalho. Então, por isso que a gente pensou em dedicar uma reunião inteira a esse tema. Então, a gente vai passar por algumas perguntas importantes hoje. Então, por exemplo, quais os requisitos para se tornar um trabalhador? Existe algum ponto de atenção na escolha do jovem e do trabalho que será convocado, pelo fato de serem jovens, né? Que tipo de trabalho o jovem pode ou deve assumir? Como preparar o jovem para assumir o trabalho, né? Para poder estar trabalhando, e algumas dicas e sugestões do como fazer essa inserção, né? Então, esse seria o nosso guia de referência aqui. Então, a gente já vai começar direto na primeira pergunta. Algumas das perguntas a gente vai abrir para todo mundo poder conversar, algumas das perguntas a gente vai trabalhar com um escopo mais reduzido, porque a gente tem bastante informação hoje. Mas a primeira pergunta, que é a que está aqui, né? Quais os requisitos para se tornar um trabalhador espírita? Afinal, a gente vai falar quais os requisitos para que um jovem torne-se trabalhador. Mas primeiro a gente precisa pensar de forma geral. Qual que é o requisito para um trabalhador, independente da idade? E aí, quem me ajuda? Ixi, duas mãos levantaram muito rápido. Deixa eu ver quem que levantou primeiro. Foi Cícero, depois a Márcia. Bom dia, pessoal. Em termos gerais, e você acabou de dizer que é independente da idade. Aí eu diria assim, com bastante simplicidade: boa vontade, querer participar, se integrar. Aí eu deixo para os demais, que muita gente vai opinar. Pode falar, Márcia. Obrigado. Obrigada, Cícero. Tem interesse em estar estudando também, né? Esse jovem gostar de estar ali junto, estudando, junto com a casa ou, né, o grupo. Boa vontade, estar estudando, critérios importantes. Quem? Próximo ali é o... levantaram mais 3 mãos, vou deixar as 3 pessoas falarem e depois a gente dá seguimento. Grupo Espírita Irmãos Aztecas. Eu gostaria de colocar já um outro conceito. O requisito para que o jovem seja inserido no trabalho seria determinar o que é um trabalhador espírita. Porque nós temos, dentro de uma casa espírita, alguns níveis, né, de trabalho. O que é um trabalhador espírita? O que se pretende com isso? Essa é a minha colocação. Muito bom. Acho que o ponto é importante porque são tipos de trabalhos diferentes, né? E isso acontece na vida também. O trabalho de engenheiro é diferente do trabalho do pedreiro, que é diferente do trabalho do arquiteto, e cada um deles tem uma preparação diferente para fazer seu trabalho da melhor forma possível. Então, na casa espírita, os trabalhos também não são todos iguais. Mas o pessoal já falou alguns pontos que acho que são bases comuns: estar interessado, estar estudando, ter uma noção de comprometimento. Eu vou deixar o Volteno falar e a Maria de Lourdes. Legal, só para facilitar o entendimento da fala, né, conforme a pergunta do Zico, a gente compreende que o papel mais importante do centro espírita é a divulgação da doutrina. Então, como um divulgador da doutrina, a história do jovem evangelizador, né, você
ter educação espírita na infância, na juventude e na fase adulta é o ponto central. O resto é atividade meio, né? A caridade também é uma atividade importante dentro da casa, né? Mas, considerando o aspecto doutrinário, existem requisitos X. Considerando o aspecto das outras atividades, inclusive a caridade, assistência social, etc., são requisitos diferentes. A régua muda, né, de critério de solicitação. Mas, respondendo aqui ao tema, quais os requisitos para se tornar um trabalhador, eu coloco um ponto de reflexão, né? Nós queremos que o jovem entre no trabalho, mas nós não podemos fazer que ele entre de qualquer jeito. E a gente precisa ter um cuidado muito grande, não ser entusiasmado demais e nem retraído demais nesse convite, né? Nós precisamos oportunizar o trabalho para ele. Mas, às vezes, se o jovem apresenta condições inadequadas, a gente tem que tomar cuidado e ver se ele consegue se enquadrar dentro dos critérios da doutrina. Se ele não consegue, por alguma questão moral dele, a gente tem que tomar cuidado. Então, esse era o ponto que eu queria trazer de contraponto a essa questão. Vamos falar sobre isso que o Voltano falou. Aí, Maria de Lourdes, por favor. Praticamente o que eu ia falar já está tudo falado, mas eu só ia colocar um ponto. Quando a gente fala muito sobre ter a vontade, né? Eu tenho ouvido muito, inclusive dentro da Casa Espírita, em palestras, em cursos, essa questão da vontade. Só que muitas vezes a vontade, ela também está lá dentro, escondidinha, e a gente não pode só esperar que essa vontade parta, por exemplo, dos jovens, né? A gente tem que motivar. Eu, em escola, trabalho tanto com crianças pequenas, a partir de 6 anos até 14, 15 anos. Às vezes a gente acha que eles não têm vontade, eles não se interessam, mas será que a gente também está mexendo lá na sementinha da vontade, né? Então, essa questão da vontade, eu acho que é importantíssima, realmente. Tem que ter vontade, em primeiro lugar. Mas a gente também tem que direcionar essa vontade, né? Assim como o Walter falou. Se essa vontade realmente ela é real, né? Para o aprendizado da doutrina, né? Então, e para a função, para essa função de se tornar um trabalhador. Então, realmente é um cuidado grande que a gente tem que ter mesmo, né? E descobrir, cutucar essa vontade, né? A gente tem que dar uns empurrõezinhos, né? Porque às vezes fica a vida inteira com vontade, não tem iniciativa, é mais tímido e tem vontade, tem potencial, mas fica lá quietinho. Né? Achar a forma certa de envolver a pessoa, né? A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. E é isso. Muito bom. Eu vou dar seguimento aqui, daqui a pouquinho eu abro para o Ronaldo comentar. A gente trouxe aqui critérios importantes, né? Então, a gente foi falado aqui sobre boa vontade, interesse em estar estudando, a motivação dessa vontade. O Altena trouxe uma fala ali de equilíbrio, que tem muito a ver com o que a gente vai falar também. Se a gente pensar na visão da casa espírita, normalmente quando a gente fala de trazer uma pessoa para dentro do trabalho, existem alguns aspectos. Tem aspectos objetivos, né? E tem aspectos mais subjetivos. Aspectos objetivos. Às vezes a pessoa, para trabalhar aqui na casa, na atividade A ou B, precisa ter completado o curso X. Ou precisa estar estudando faz pelo menos 3 anos com uma taxa de assistência acima de não sei quantos %, né? E tem aspectos subjetivos, né? Que algumas foram faladas. Então, a pessoa ter boa vontade ou não, isso é uma coisa importante. Não é uma coisa mais subjetiva, né? A pessoa ela ter o comprometimento mínimo com o trabalho, né? Você não vai colocar ela numa atividade se você sabe que é uma pessoa, poxa, uma atividade de recepção da casa, a pessoa precisa estar ali. E você sabe que a pessoa não tem um comprometimento para estar lá, não tem uma frequência, então é delicado, né? Se envolver nesse tipo de trabalho. Então, a natureza do trabalho que ela vai ser envolvida precisa, né, ter o mínimo de coerência com a capacidade, com a entrega, com a boa vontade que ela demonstra para executar essa tarefa, né? Tem também aquele aspecto... Opa! A gente está no próximo slide, isso aí. Não tinha visto. Tem também, né,
aquela fala, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço de domar suas más inclinações, né? Então, a pessoa está ali nesse esforço, ela está demonstrando uma vontade de se dedicar, uma vontade de mudança, né? Ela está passando por um período de transformações, isso é um indicativo também, né? Só rapidinho. Muitas vezes a gente fica só no aspecto objetivo, né? Eu sei que tem muitas casas que acabam, o processo a pessoa se interessou, sei lá, a pessoa que é médium, ela é médium, então ela entra para o curso de desenvolvimento mediúnico, que tem 3, 4 anos, e de repente ela vira uma médium da casa, e não tem um filtro, né? A gente considera que só o estudo é necessário, mas como é uma tarefa espiritual, e a gente tem essa frase do Evangelho, né, do verdadeiro espírita, é importante ter esse norte, né? A pessoa está fazendo um esforço, né? Não é que a pessoa tem que ser perfeita, justamente reconhece pelo esforço. Então, é uma pessoa que está comprometida com a tarefa, não só de boa vontade, mas de alma também, né? Eu entender que a tarefa espírita impacta na vida pessoal, que é uma coisa que a gente vai olhar de forma sutil, não é tão simples a gente medir isso, observar isso, mas a gente talvez perceba pelas ações, pelas falas de quem é trabalhador. Né? Acho que outra coisa a comentar? Sim, sim. Então, na frase, né, reconhece pela sua transformação moral e pelos esforços, né? Exige um mínimo de transformação moral também. Porque se a pessoa, por exemplo, o jovem, ele quer transformar a doutrina no modo de vida dele, isso também não está bom. Se ele questiona tudo, por exemplo, os jovens hoje, eles questionam o entendimento da doutrina sobre aborto. Os jovens espíritas estão discutindo isso hoje. Os jovens espíritas, eles questionam a questão da bebida, do palavrão. São coisas... parece que, para a gente, que é de um tempo anterior, são coisas que a gente jamais iria imaginar que a gente estaria discutindo hoje aqui. Mas hoje é parte da discussão. Né? Então, se o jovem ele quer que a doutrina seja do jeito que ele vive, ele não está na filosofia da doutrina, que é você reconhecer as suas más tendências e corrigi-las. Além disso, às vezes o jovem ele gosta de ser vamos dizer, é um jovem performático. Ele gosta de que todas as atenções estejam para ele. Ele gosta de fazer show, ele gosta dos aplausos. Ele gosta, quando ele está com a fala, ele quer dominar aquela situação, sendo que, naquele momento, se ele tivesse humildade, ele veria que ele precisa ouvir, né? E muitas vezes o jovem ele quer assumir as posições de uma maneira rápida. Nós não estamos negando ao jovem o direito de estar à frente dos trabalhos. Nós estamos avaliando ele como qualquer outro. Aí é o que a Monique falou no início. A gente vai olhar acho que foi o Renan, falou que vai olhar o trabalhador. Como é que a gente faz para o trabalhador? É da mesma maneira, não muda muito. Né? É claro que a gente tem um carinho diferente, porque ele está começando, o jovem, né? Começando. Então, esses aspectos que eu queria colocar aqui. Bom, vou passar aqui. Agora, trazendo um pouquinho essa questão, né, O Voltaire teve uma fala atrás que ele falou um pouquinho essa questão do equilíbrio. E quando a gente fala de equilíbrio, a gente tem que falar dos extremos, né? Essa questão dos aspectos objetivos, como é que a gente escolhe, né? O que precisa ter acontecido, né? Para a gente poder considerar a pessoa um trabalhador apto para determinada tarefa, né? Quando a gente fala do trabalho com o jovem, né? E novamente, assim, eu acho que o primeiro exemplo tem mais a ver com o jovem, o segundo exemplo ele é mais geral para qualquer trabalhador, mas a gente vai trazer situações que a gente viu no trabalho com o jovem também, né? Então, o primeiro extremo é quando você é muito inflexível nas regras objetivas que são estabelecidas, às vezes, dentro de uma casa para um jovem poder trabalhar. Então, por exemplo, existem casas que tem ali a regra, o jovem precisa ali fazer os 3 anos, 4 anos de EJA, de estudo da casa, para poder começar a trabalhar, para poder começar a se envolver em uma determinada atividade. Certo? E o que acontece? Aí você tem um jovem, que às vezes é filho de trabalhador da casa, que passou a vida inteira na evangelização, que passou 7, 8 anos de mocidade, acaba a mocidade, e esse jovem ainda precisa fazer mais alguns anos de estudo
sendo que ele muito provavelmente já viu uma grande parte disso, já viu várias histórias, já talvez não tenha lido ali de cabo a rabo na Luz dos Espíritos, mas tenha um entendimento muito grande da doutrina já, né? Então, a gente já se deparou com situações, né? Não sei se a Monique quer contar essa história, esse caso, Monique. E não é uma questão assim, então é para o jovem entrar sem estudar, não é isso, né? Eu acredito no estudo contínuo do trabalhador, ninguém deveria parar de estudar, mas a questão é, só pode dar uma palestra, só pode depois que passar por um estudo enorme, né? Eu fui numa casa espírita uma vez, onde eu tenho 2 amigos, assim, mais ou menos da minha idade lá, e aí eu podia dar palestra, mas eles não. Eles passaram a vida toda na evangelização, foram para a mocidade, e quando completaram, eles tinham que fazer 7 anos de curso da casa, para então fazer alguma coisa, o que eu achei muito esquisito, né, porque eu podia, eu era de fora, mas eles não podiam, e eles já conheciam a doutrina tanto quanto eu, né, e aí isso é uma desvalorização também do ensino que é dado na evangelização, a gente não reconhece como, ou não reconhece, ou realmente não tem sido efetivo o ensino que tem dado na evangelização como algo valoroso para preparar trabalhadores, né. Muito bom. Esse é o primeiro extremo, né? Quando a casa ela tem uma rigidez que foge ao equilíbrio da realidade, né? Onde a gente passa a ter situações, obrigar situações que não necessariamente fazem tanto sentido. O segundo ponto é o cuidado que a gente tem que ter, especialmente no envolvimento do jovem, ou qualquer trabalhador, quando se tratam de atividades que podem ter um impacto direto em outras pessoas, né? Então, atividades doutrinárias, atividades de palestra, né, de condução de um estudo, de uma roda de conversa. A gente já viu situações de trabalhos feitos com o jovem, né? Por exemplo, um jovem conduzindo outros jovens em reunião, conversando, em que começou a ser trazido situações, ou seja, você tinha um coordenador que era um jovem e você tinha outros jovens ali conversando sobre determinado assunto. E dentro dessa conversa, o jovem, que era o coordenador, entrou em crise, começou a chorar ali em pranto convulsivo, no meio da reunião. Ou seja, a pessoa que deveria ser a figura de estabilidade, ajudar a conduzir uma conversa, naquele momento, né, ela não estava preparada intimamente, né, para poder apoiar os outros jovens que estavam ali, que estavam trazendo as suas próprias questões, suas próprias dificuldades. Né? Então, essa situação, né? A pessoa está ali, de repente, esfumaça, né? E isso ou seja, isso foi um caso, muito provavelmente, de uma situação em que uma pessoa pode ser, de novo, isso aqui é geral, pode ser um jovem, pode não ser um jovem, que é trazida para o trabalho, né? E não corresponde, seja no preparo doutrinário, seja no preparo psicológico, na transformação moral que ela tem no momento, né? O equilíbrio que ela conseguiu cultivar para poder estar fazendo aquela tarefa da forma mais apropriada. E não é raro, né, esse acontecimento, né? Eu também já participei de um grupo onde a coordenadora era mais jovem também, e ela falava da relação dela com o pai, de que ela cortou os laços, de que ela não fala mais com ele, e usava a doutrina espírita para justificar isso, né? E aí não cabia a gente julgar a questão dela com o pai dela, mas ela trazia isso de uma forma que inspirasse a todo mundo entender aquilo daquela maneira, né? Então, esse é o cuidado, a gente escolher pessoas que depois, com a palavra da doutrina espírita, não possam acabar fazendo desastres, né? Eu vou passar a palavra para a Monique, mas acho que antes disso tem a fala do Valteno. Não, eu gostei muito dos casos que vocês trouxeram, muito bons. E eu fiquei preocupado com o primeiro que vocês trouxeram, sobre a questão do tempo da casa. Porque pode ter nessa reunião casas que estejam dentro desse critério, Monique. E aí o que eu queria falar, não estou invalidando a fala da Monique, eu faço eco com a fala deles. Eu estou dizendo que, se a gente for fazer mudanças na casa, não é para ser uma revolução. Não é para ser uma briga entre os departamentos. Agora a gente descobriu que está errado e a gente começa a guerrear. É para a gente chamar uma conversa, um diálogo fraterno. Tudo que a gente vai trazer aqui é para promoção da união e do diálogo, tá bom? Então, que a gente saiba usar essas questões aqui. Legal. Eu já passo para o Ronaldo, que queria falar, e o Ayrton. Acho que é importante comentar isso, porque a gente traz esse exemplo, porque a gente reconhece que o jovem, não é que a estrutura da casa é assim, e pensa no jovem dessa maneira. Talvez porque ela nunca foi revista pensando no jovem.
quando a gente considera que para trabalhar precisa passar por um curso X, né, a gente considera aquela pessoa que está chegando na casa espírita, ou que a gente convidou para o estudo, mas ninguém pensou na incógnita jovem que está vindo da mocidade, né? Às vezes é uma falta de olhar para essa questão, né, e não rever esses princípios, mas é algo particular de cada casa, né? Tem funcionamentos específicos que a gente tem que respeitar. Eu vou trazer a próxima pergunta e abro para o Ronaldo e para o Ayrton. Você passa a rede, por favor. Existe algum ponto de atenção na escolha do trabalhador e do trabalho em que será convocado quando se trata de jovens? Então, há algo que a gente deve observar quando esse trabalhador que a gente está convocando é um jovem, especificamente um jovem? Ronaldo, está aí? Ele tinha levantado a mão. Eu tô aqui. Ah, tá. Gostaria de falar? A questão que eu ia comentar na pergunta passada é justamente o que o Renan falou, né, sobre o envolvimento e comprometimento, né? Hoje, como adulto, a gente pode até cobrar um pouco isso das pessoas, né? Esse comprometimento, que é você se dedicar de verdade, já que você se, 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 se botou em condições de fazer o serviço. O envolvimento, eu acho que está muito mais para os jovens, que hoje em dia os jovens têm tantas opções para poder realizar atividades que também não seja da casa espírita. Então, como escolher, dentre elas, a casa espírita que faça parte dessa sua, vamos dizer assim, desse seu empreendimento pessoal, vamos falar assim. É a atração, né? O que é que a casa pode trazer para esse jovem de interessante que o mundo é fora, né? As coisas que estão colocadas para ele, que eles fazem tantas atividades, não dão para ele. Né? Esse que eu acho um ponto importante. Como atraí-lo, né? Como fazer com que ele saia desse estado de envolvido para comprometido? Muito bom. Então, a gente pensar de maneira cuidadosa nisso, considerando que tem todo um mundo atrativo também nessa fase, né? Se eu reforçar que esse comentário do Ronaldo é importante, vai ser tema de outra reunião. Tem uma reunião só para falar sobre esse ponto. Legal. Ok. Então, eu reforço a pergunta, né? Tem um ponto de atenção quando se trata de jovem? Vou abrir para o Ayrton, quem quiser falar também, pode levantar a mão. Bom dia a todos. Na casa que eu trabalho, para fazer o trabalho social, não se exige nenhum requisito, tá? De jovens ou adultos. A pessoa chegar, ter a boa vontade de chegar e trabalhar. Os trabalhos são um domingo por mês, no último domingo do mês. Começam às 7h30 da manhã, 12h30 mais ou menos terminam. Não se consegue atrair o jovem, né? É aquilo que falou anteriormente aí, não é um negócio atrativo para o jovem. Às vezes vai um, dois, vem lá, tem que cuidar de criança, tem que fazer lanche para os assistidos. Eles não querem saber, não voltam. Vão uma vez, não voltam mais. E com relação às atividades doutrinárias, a casa que eu trabalho, o ano que vem vai fazer 80 anos. Nunca se exigiu estudo. Tá? Era sempre um curso de desenvolvimento mediúnico que dura 6 a 8 meses, para a pessoa começar a trabalhar. De 5, 6 anos para cá, a gente está tentando introduzir algum estudo, mas há muita resistência dentro da própria casa. Mas também o jovem não se interessa, os pais tentam levar os filhos. Eu não sei, falaram que depois da pandemia, em vez da pessoa ficar mais atraída, né, o jovem também pela parte espiritual, estão cada vez mais querendo fruir mais a vida, né? Os gozos terrestres, amanhã eu posso estar morto, então vamos aproveitar a vida. E não querem saber de atividade espiritual, né, de ir no centro espírita, isso jovens e adultos, tá? Eu acho que agravou um pouco também o fato lá de ser uma zona que não era violenta, mas está muito violenta, então tem muita gente que eu acho que não está indo
por causa da violência de assaltos e motoqueiro assaltando e fazendo violência com as pessoas, né? E principalmente para idoso. Então, as pessoas estão se afastando, acho, das atividades aí. Principalmente os jovens que não vão. Isso que eu queria contribuir. Acho que é importante essa fala, Ayrton, para a gente pensar, né? Realmente não é uma tarefa fácil a gente trazer o jovem, ou às vezes qualquer pessoa, né? Mas é uma dificuldade de muitas casas, inclusive na minha. Mas tem algo que a Maria de Lourdes falou lá no começo, que eu acho que é importante a gente pensar, né? Que talvez essa vontade não esteja ali, né? Pronta já, do jovem. Ah, a boa vontade está pronta. Talvez é um esforço nosso de estar ajudando a construir essa vontade, de passar a ideia de que é importante estar no trabalho espírita, né? E como fazer isso que a gente vai pensar mais para frente. Vou passar para a Natalina, depois o Renato, e aí a gente retoma. Bom dia. Estava aqui pensando que, partindo do princípio que esse jovem iniciou os estudos, tenha sido acompanhado, né, pelos facilitadores, automaticamente começou a se engajar com a casa, o que, com essa pandemia, com o afastamento, ficou bem difícil, né? Houve muita dispersão, inclusive, de trabalhadores. Mas voltando para hoje, que já estamos no físico, né, que eles tenha sido acompanhado, depende da casa, lógico, mas a gente, assim, na nossa casa, nós temos esse cuidado. O facilitador está em contato com a direção da casa, com atendimento fraterno, falando sobre as dificuldades, sobre algo diferente que aconteça com o jovem ou com qualquer outro aluno, né, que esteja estudando. Então, partindo desse princípio, ele vai se adaptando, né, vai se informando, vai se adaptando com a rotina da casa e a sua parte moral também vai sendo trabalhada, né? Então, eu acredito assim, o primeiro passo é o atendimento fraterno, para poder, junto ali, a gente ter inspiração da espiritualidade sobre em que aquele trabalhador, aquele jovem trabalhador, poderia iniciar nas atividades da casa. Então, eu acho que aí é preparação, né? Um conjunto de direção com facilitador, mais atendimento fraterno, e realmente a espiritualidade que vai nos indicar isso, e ser acompanhado através de tratamento, né? E não simplesmente olhar e falar assim, você vai ser um trabalhador, você tem carinha que vai ser passista. Não. Quem determina isso é a espiritualidade, no meu conceito. Obrigada. Obrigada, Natalina. Tem 3 pessoas, eu vou abrir essa sessão e a gente depois retoma. Renato? Oi, amigos, bom dia. Bem, eu fico pensando aqui, ontem nós falávamos um pouco sobre isso, a respeito desse afastamento, né, dos jovens ou dos adultos, e nós usamos o ponto de corte na nossa vida como a pandemia, né? Mas, na verdade, nós já estávamos arrefecidos já lá no passado, antes da pandemia, e a pandemia veio fazer veio chacoalhar uma grande quantidade de ideias em nós, né? Algumas se perderam porque já não tinham força, e outras se fortaleceram porque encontraram o propósito. Eu acho que a busca do propósito, e isso nós não temos discutido muito, porque quando nós vamos à casa, nós vamos a quê? A assistir a alguém, a cuidar de alguém, a receber alguém? Ou nós vamos antes, como espíritos imortais que somos, entender, receber
e aprender de nós mesmos, né? Então, esse propósito, o que nós fazemos verdadeiramente na Casa Espírita? O que me motiva ir lá? Eu vou porque eu preciso assistir às pessoas. Mas as pessoas não estão vindo, né? Verdade, mas eu estou assistindo a mim nesse período? Então, acho que essa pergunta nós poderíamos fazer mais vezes para nós mesmos. É um pouco de indignação, né? Indignação pessoal, assim. Mas é um pouco daquilo que, se nós precisamos movimentar, movimentemos. Se nós precisamos falar, falemos. Mas, mais do que apenas planejar, vamos executar a tarefa do diálogo, principalmente entre as partes, porque nós estamos falando das casas que estão envelhecendo, e elas verdadeiramente vão envelhecer sem a transição, e se elas envelhecerem sem a transição, elas irão fechar verdadeiramente, essa é a palavra justa e certa. Então, dialoguemos, mas permitamos que esses nossos mundos não sejam tão diferentes assim, né? É isso. Obrigada, Renata. É a Mônica que está com a mão levantada? Isso? Departamento de Infância. Sim. Bom dia. Eu acho que colocar eles direto no trabalho, eu acho que a gente pode perder a melhor carta da manga, sem um preparo. Então, tem que haver uma sensibilização, despertar a vontade, né? Então, quando o trabalho chegar para eles, eles vão estar tão sedentos, aquilo vai ter um valor tão grande que eles vão estar empolgados pela tarefa, né? Então, o que eu vejo é isso, que falta essa sensibilização, falta despertar pro interesse maior de trabalhar para Jesus, né? E às vezes a gente acaba querendo criar ali um interesse no jovem de forma atropelada. Vamos fazer uma balada no centro espírita, vamos fazer alguma coisa assim, porque é o que o jovem gosta, né? Não é assim que funciona, né? Ele tem que estar ali por um interesse mais elevado. E esse interesse ele tem que ser despertado. Então, dá trabalho, né? Dá trabalho. Então, eu concordo com o que o Renato falou, né? Então, depois da pandemia, o que estava meio borocochô terminou por vez, né? Então, é um período da gente pegar esse limão e fazer uma limonada, né? Pensar como despertar o jovem verdadeiramente. É isso. Eu acho que vocês trazem um ponto que diferença tem, né, quando é um jovem que a gente vai convocar. Talvez exija maior trabalho de despertar, de sensibilizar para a tarefa, antes de só fazer o convite, né? Eu vou passar para a Silvia, e aí depois eu pego, depois eu te passo. Eu acho que a gente tem que dar seguimento, senão a gente não vai conseguir. Tá, então a gente passa na próxima pergunta, vocês começam. Pode ser? Para a gente conseguir concluir. O que a gente trouxe aqui é um texto chamado Mocidade, do Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel. Gente, é muito importante o que ele traz aqui. Ele fala o seguinte: quase sempre, os que se dirigem à mocidade lhe atribuem tamanhos poderes que os jovens terminam em franca desorientação, enganados e distraídos. Costuma-se esperar deles a salvaguarda de tudo. Então, todo mundo olha para o jovem como a esperança, como não sei o quê, e aí, no fim, às vezes tem ali uma decepção, né, de vê-los desorientados, enganados, distraídos, por conta desse grande entusiasmo, né, até foi comentado isso, que tem ao convocar o jovem, esperar que ele faça grandes coisas. Isso é Emmanuel comentando. E aí ele continua: concordamos com as suas vastas possibilidades. Então, sim, o jovem pode muito, ele tem muitas capacidades, mas não podemos esquecer que essa fase da existência terrestre
é a que apresenta maior número de necessidades no capítulo da direção. E aqui ele chama atenção para a fase da adolescência, né, do jovem adulto ali no começo, como uma fase muito delicada. E por que isso, né? A gente sabe que, em termos científicos, não há um cérebro totalmente maduro ali, que concluiu as sinapses, que concluiu, que está pronto para agir racionalmente. Então, há uma emoção que impera mais, há uma impulsividade maior. Então, esses eventos, né, do jovem estar, sei lá, isso aconteceu há muito tempo atrás, na minha mocidade. A gente se preparou para uma apresentação de fim de ano, fazer uma palestra sobre uma parábola, e aí tinha lá um jovem que estava super pronto, fez uma fala bonita no ensaio. Quando chegou lá na frente, deu alguma coisa nele, que ele trouxe algumas questões da relação dele de casa, que os pais se divorciaram, e começou a abrir o coração ali no meio da palestra, né? E isso é interessante a gente destacar, porque faz parte um pouco desse período, dessa impulsividade de querer trazer as coisas, de querer falar sobre determinados assuntos, né? Então, e que muitas vezes o jovem pode assumir agora e no dia seguinte isso acontece também, eu não quero mais. Então, é uma questão da juventude. E fora alguém comentou, né, do mundo lá fora. Para o jovem, é claro que todo mundo tem as armadilhas aí da vida, as tentações, enfim, mas a juventude tem um quê a mais, que é a vontade de ser aprovado pelo grupo social. Então, o jovem não está só sendo tentado a beber, enfim, ter usado a sexualidade de maneira poligâmica, mas ele também, esse convite vem numa vontade de querer ser aprovado, de se inserir num grupo, né? E isso tem um peso maior. Quando a gente convoca um jovem, pensar nisso, né? O quanto ele está envolvido, né, dessa maneira, como ele está comprometido com os valores morais, porque não é uma decisão fácil, né? E às vezes é uma questão devagarinho, né? Existem trabalhos que dá para inserir, que não compromete tanto a divulgação da doutrina, como trabalhos de assistência, né? Que a gente não coloca limites, muitas vezes, para quem é que vai trabalhar ali, mas tem esses pontos. E aí, em seguida, Emmanuel continua. O moço poderá e fará muito se o espírito envelhecido na experiência não o desamparar no trabalho. Em tudo, dependerá de seus antecessores. Então, agora Emmanuel coloca mais um ponto. A gente não dispensa essa presença de quem já está mais experiente na tarefa, de quem está ali com um olhar cuidadoso. Então, esses são os comentários de Emmanuel. E a gente passa para quem levanta a mão ou você passa depois? A gente passa depois. Se quiser, eu vou tentando fazer um comentário. Sobre essa fala aqui, quer dizer, eu ia falar de outras coisas, mas esse texto do Emmanuel é sensacional, e um alerta, né? Ele fala lá, a gente atribui tamanhos poderes, e a fala do Emmanuel, ela é muito perfeita. A gente deu o nome do jovem de protagonista. Protagonista significa ator principal. Quando a gente vê as explicações na internet, o que é protagonismo? É a pessoa que se destaca. Por que a gente tem que fazer isso? Não foi um nome bem escolhido, esse protagonismo, sabia? E aí o Emmanuel ele traz essa questão. Isso não quer dizer que o jovem vai ser passivo. Eu acho que o que as pessoas queriam dizer o jovem tem que ser ativo, ele tem que trabalhar, ele tem que estar à frente dos estudos, estar atento, tal, dinâmico. Isso é uma coisa. Mas talvez a gente deu para ele poderes demais em muitas situações e, como diz aqui, ele se perde, né? É isso aí. Pode prosseguir, desculpa. Bom, eu vou passar para a próxima pergunta aqui, que é uma pergunta capciosa, né? Depois desse último slide. Que tipo de trabalho o jovem pode assumir? E, na verdade, vou inverter essa pergunta. Tem algum trabalho que o jovem não pode assumir pelo fato dele ser jovem? Isso é independente dos pré-requisitos. Os pré-requisitos a gente já conversou. Imagina que a pessoa assim, tá com os pré-requisitos, passou A, B e C, mas a pessoa ela é jovem. Existe algum trabalho que ela não pode assumir? Passa para... Quem era que estava com a mão levantada? Era a Silvia?
Mas tem que ser, mas você vai falar, Isso, sou eu. pode falar o que você queria falar antes, mas Pode. tem que responder a pergunta. Opa, meu Deus do céu, essa eu não sei responder, mas vamos lá. Caminhando na parte da motivação, eu ia falar uma coisa que é uma coisa que está me passando essa semana por conta de foi um assunto levantado também lá na minha casa espírita, a inserção dos jovens, e eu bato muito nessa tecla. Até que ponto essa parte da motivação, até que ponto nós, como trabalhadores, estamos motivados, animados, confiantes no trabalho que nós desenvolvemos? Talvez vocês vão falar isso num outro encontro, de modo a envolver o jovem. Porque não adianta que é a dificuldade que eu tenho, que eu falo que eu sou uma jovem idosa, mas eu tenho problema perante outros idosos mais velhos do que eu, e eu não consigo muitas vezes me inserir, porque eu vejo que a pessoa reclama, carrega aquilo como um fardo, e mais não sei o quê, e mais não sei o quê, todo o teu ânimo vai para o chão. Quer dizer, eu já tenho uma certa idade, a gente entende algumas coisas que a gente tem que insistir, mas a gente aguenta até um ponto. O jovem não. Então, nesse ponto, né? Até que ponto nós, que estamos ali assessorando, tutelando aquele jovem, nós estamos motivados com o nosso próprio trabalho. É isso daí, gente. Obrigada. Interessante, né? O trabalhador que tem o papel de orientação do jovem, ele precisa estar ele mesmo motivado, né? E com essa chama acendida para você poder compartilhar dessa chama com outras pessoas, né? E poder fazer esse convite da melhor forma. Muito bom, muito bacana o comentário. Você não respondeu a pergunta. Eu falei que essa pergunta eu não sei. Passar a palavra para Ayrton, depois para o Ronaldo, e a gente dá seguimento aqui. Lembrando, pode fazer o comentário que você vai fazer, mas tenta responder a pergunta no final. Então, vou primeiro fazer um comentário sobre a fala do Emmanuel, depois responder a pergunta. Obrigado. Eu gostei muito da fala do Emmanuel na hora que ele fala que a gente não pode desamparar o jovem, né? Temos que estar orientando o jovem. Mas aí me veio um outro ponto, que é o seguinte: o jovem costuma ser rebelde, né? Se achar o dono da verdade, né? Principalmente na adolescência. Então, é uma atividade difícil, né? A gente acho que tem que orientar, não pode desamparar, não pode chegar e falar, vai lá, faz e pronto, né? Tem que ajudar no que for possível, mas tem que compreender o jovem nessa parte de rebeldia, né? Que geralmente acontece. Com relação à pergunta, eu acho que a gente não pode ter preconceito com o jovem, porque a gente tem que lembrar que o espírito é imortal, e às vezes esse espírito de um jovem é muito mais antigo que o nosso, que nós, né? Nosso não, né? Que nós somos espíritos. Então, a gente às vezes tem muito mais a aprender com o jovem do que ensinar. A gente tem que ter a mente aberta para isso. Ayrton, a gente vai falar bastante desse seu comentário lá no final. Você tocou em vários pontos bem importantes, tanto em relação a como o jovem às vezes olha para o mais velho, quanto em como o mais velho às vezes olha para o mais jovem. Muito, muito bacana esse comentário. Aí eu vou passar para o Ronaldo e a gente vai dar seguimento. Só comentando, acho que o Ayrton falou bem, essa questão do tipo de trabalho. Eu acho que o jovem pode trabalhar em muitas atividades do centro, que não envolvendo aquelas questões mais doutrinárias, né? Porque eu tenho alguns jovens na família, né? E eu percebo, eu não digo nem rebeldia, essa questão de não querer obedecer regras. Eles não querem regras. E se você impõe muitas regras, ele acaba indo embora. Eu tenho que fazer isso, para fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que ter isso. Ele acaba indo embora, ele não quer. Às vezes eles são muito superficiais. Eles sabem das coisas, mas até um certo limite, ele não se aprofunda nas coisas. Então foi como o moço falou aí, você tem que deixar que ele tenha sede de ir ao pote, tá? Então você vai dando, vai alimentando, vai dando corda, ó, tem esse trabalho, venha tal, participe disso daqui, disso, daquilo outro, até o momento que ele percebe, poxa, isso aqui é bom para mim, né? Me interessei, eu quero me envolver mais, quero me comprometer mais com isso, né? Essa é a questão, né? O jovem hoje, se você bota muita regra, ele, né? Se você aperta muito, espana, se afoga também, ele demora. Então você tem que ter um meio termo ali. É o que Aristóteles falava, né? O meio termo.
Eu entendo assim dessa maneira, né? E com certeza, foi o que a menina falou aí, né? Tem muitas pessoas adultas nos centros espíritas que estão lá, mas eles não têm todo esse comprometimento para passar para os jovens, essas coisas também. Então, tem que ser pessoas que tenham essa vontade mesmo, né? Arregace as mangas e vamos lá, meu jovem. Tem que ser, senão vai desanimar, né? Eu fazer aqui, faça aí, eu fico aqui olhando. Não, você tem que ir junto. Eu entendo assim, né? Eu acho muito legal porque os comentários eles vão adiantando coisas que a gente vai falar lá na frente, né? Mas muito, muito interessante seu comentário, Renato. Também você falou bastante sobre essa forma, né? O como trazer o jovem, né? Os cuidados que a gente precisa ter na hora de fazer esse convite, na postura que a gente precisa ter, isso é bem bacana. Eu vou trazer uma sugestão de resposta para essa pergunta, né? A Monique depois vai me complementar ali com outros pontos. Existe algum trabalho que o jovem não pode assumir pelo fato de ser jovem? Sim, gente. Tem um trabalho que o jovem não tem como assumir pelo fato de ser jovem. É aquele trabalho que não conta com apoio e orientação. Agora, o trabalho que o jovem conta com apoio e orientação, o jovem ele consegue, né? Ele tem essa capacidade, como a gente conversou, né? Como eu acho que foi o Ed comentou, né? O jovem ele é um espírito imortal. Às vezes ele pode ter muito a agregar nessas conversas. Ele pode ter uma experiência. Claro, aqui a gente fala de uma pessoa que também cobre ali todos os pré-requisitos que a gente já conversou lá atrás, que é o mesmo que é válido para um trabalhador comum, né? Mas a gente reforça que para o jovem especial, retomando a fala de Emmanuel, né? A orientação foi assim, ó, sem orientação do mais velho, né? Em tudo dependerá dos seus antecessores. Então, em tudo, em qualquer trabalho, o jovem ele vai precisar de orientação, mas tendo orientação, ele pode, né, se envolver na grande maioria dos trabalhos da Casa Espírita, né? Então, a gente traz aqui alguns exemplos, né? Então, quando a gente fala de ações beneficentes, né, que é um trabalho normalmente mais fácil do jovem se envolver na casa, não necessariamente precisa estar ali num nível ali, ele está se aproximando da casa, está se aproximando do trabalho de maior envolvimento, né? A gente tem outros trabalhos que requerem um preparo maior do trabalhador, né? E, novamente, precisa do apoio do adulto, mas pelo fato de ser jovem não quer dizer que não possa apoiar, né? Então, quando a gente fala do trabalho de evangelização, né? Às vezes, trazendo alguns exemplos, né? A gente gosta sempre de citar na nossa casa, a gente tinha um trabalho que a gente chamava de escola de heróis. Então, era uma atividade em que existia evangelização, acabava a evangelização e acontecia o tratamento espiritual da casa, né, e os pais ficavam esperando. E nesse meio tempo, as crianças ficavam doidas correndo pelo corredor, né. Evangelização era no mesmo horário da mocidade. Então, o que acontecia? Depois que acabava a evangelização, vinham os jovens, né, quase como estagiando ali, meio que faziam uma pós-evangelização ali com aquelas crianças, né, com o apoio dos mais velhos também. Então, isso são formas que a gente tem, né, de pensar. A Monique ela vai falar um pouco mais pra frente também sobre outras formas de envolver o jovem. Rê, sobre a evangelização, né, às vezes a gente acha que é só o trabalho de olhar as crianças e não dá supervisão ao jovem, não tem cuidado de selecionar esses jovens, né, e não é assim, né, tem uma casa que uma vez colocou um jovem para evangelizar e ele começou a fazer muitas coisas assim, que eram contra a doutrina, e começou a trazer isso para a Casa Espírita, mas as crianças já estavam todas vinculadas a ele, né, e eles ficaram numa situação muito difícil, que era um jovem que não estava passando um bom exemplo, assim, escrachadamente, e as crianças, e assim, ele já tinha construído um vínculo, já ia ser uma situação desconfortável pedir para sair, ou coisas do tipo, né, então essa inserção, ela tem que ser muito bem pensada lá no começo, né, se algo acontecer, pode acontecer algo, se algo acontecer, isso compromete a tarefa, né, então pode inserir, mas depende de quem, depende de como e quando. Uhum. Eu ia falar duas atividades aqui que eu acho que chamam mais atenção nesse slide. A Monique vai falar ali da questão da reunião mediúnica, eu vou falar dessa questão da reunião de diretoria. Aí a gente já começa a tocar no ponto que a gente vai entrar mais detalhe no final, relacionado à humildade, a forma de envolver o jovem, né? Poxa, normalmente quem está na diretoria, no corpo executivo da casa, no conselho, né, cada casa tem a sua forma de lidar com essa questão, né, da direção da casa. Normalmente são as pessoas mais velhas, mais experientes, que estão ali na casa faz bastante tempo, né?
Você dar um lugar que seja para o jovem, e normalmente nunca vai ser uma questão de cargos, nunca vai ser uma questão, mas é uma questão de dar a possibilidade de que o jovem se sinta representado, né? Ou seja, se a casa tem um corpo, talvez, de conselho, se a casa tem uma secretaria, e o jovem ele pode estar, às vezes o jovem não tem nem o cargo ali, faz parte, mas o jovem ele está presente naquela reunião, seja com trabalho de secretaria, de algum tipo, onde ele pode ouvir, pode entender como as decisões são tomadas, ele pode ter a chance de poder trazer uma visão que ele compartilhe, né? Isso tem um quesito relacionado a abrir um pouco a possibilidade de, talvez, ver as coisas com uma perspectiva diferente, né? Eu acho que quando a gente fala de reuniões, de tomada de decisão, a gente fala muito de diversidade, né? E, às vezes, a diversidade no sentido de pessoas com experiências diferentes, que possam trazer pontos de vista diferentes. Você ter um jovem que possa estar presente numa reunião dessas pode ser algo que agregue muito à visão que a casa tem, né, sobre determinado assunto. Você quer falar sobre a questão da mediunidade, mano? Posso. Quem está com a mão levantada, a gente abre alguns minutinhos no final, porque agora tem uma lógica, e aí às vezes pode quebrar a lógica, a gente interromper. A gente traz esse assunto da reunião de diretoria mais para abrir a nossa mente, né? Será que não poderia? E, sei lá, as reuniões tocam em temas sensíveis, então talvez nem todas, mas alguma reunião que pense nos trabalhos da Casa Espírita, algo que a gente possa inserir, a gente ir abrindo a mente, né? Se não poderia ter essa presença de alguma forma. A reunião mediúnica, alguém até trouxe que esse seria, no chat ali, que esse seria um trabalho que não poderia participar. A gente não vai dar aqui uma resposta final, porque é um tema muito polêmico, mas a gente vai trazer Kardec. Pode passar, Rê. Kardec. Oi, Sérgio. A dona Milda está aguardando um tempão para falar. Acho que seria interessante ouvi-la. Tá bom. Dona Milda, você quer falar pra gente? Aí a gente volta aqui nesse tema do Kardec. Eu não sei se está com o microfone ligado. Dona Milda, ela está com o áudio fechado, dona Milda. Eu não estou nem vendo ela aqui. Bom dia a todos. Bom dia. Veja, muito boa argumentação. Nos chama a responsabilidade da estrutura organizacional da Casa Espírita. O Departamento de Infância e Juventude prepara a mocidade. Cada faixa etária, num grupo pequeno que seja, mas colocando para a criança e o jovenzinho todo o embasamento doutrinário de forma simples, de um jeito especial que ele sinta dentro de uma proposta de crescimento espiritual. O jovem, ele diferencia um do outro. Aquele que está sendo preparado na espiritualidade e que já vem bem cedo até com a mediunidade como característica, já como se estivesse bruxuleando nele. E há aquela criança que vem com problemas emocionais, com uma sensibilidade tal que precisa ser tratada. Desta forma, foi possível, no nosso grupo espírita, realizar o departamento proporcionando escola de paz, infância, juventude, preparando para a mocidade. Desse jeito, a criança era estimulada e começava até quando pequenino, a criança conquista uma tarefa para realizar.
Eu lembro com alegria o dia que meu filho chegou e me disse: mamãe, eu já fui escalado para ficar na escada. Então, mas como na escada? Não, eu vou estar lá mais cedo, vou participar da preparação para ajudar as crianças a subir a escada. Etapas obedecidas, até que aquele com sensibilidade que se apresenta desde pequeno é tratado também. Então, foi feita uma organização do Departamento de Infância e Juventude com uma escola de paz e uma equipe especializada para dar, depois do encerramento da evangelização, das atividades, passarem pela assistência espiritual. Muito bom. Parabéns Dona pelo Milton, trabalho. obrigada, pontos muito bons, né? A gente pensar na inserção da criança também, né? A criança e lembrar do quanto motiva quando a gente recebe um encargo, uma tarefa. Pode não ser uma coisa assim que se a pessoa não fazer vai acabar a tarefa espírita, mas algo que ela saiba que se ela não fizer, vai fazer falta, né? Você ter essa responsabilidade é motivador para estar lá no centro espírita, né? Então isso é muito interessante. E aí, então, vamos aqui no tema da mediunidade. Pode o jovem estar na reunião mediúnica? Com que idade pode estar na reunião mediúnica? Ele fala assim, em que idade se pode ocupar sem inconvenientes de mediunidade? Então, ele responde, não há idade precisa, tudo dependendo inteiramente do desenvolvimento físico e ainda mais do desenvolvimento moral. Então, Kardec toca num ponto importante, a gente também tem que olhar para a moral, não pode ignorar isso. Há crianças de 12 anos a quem tal coisa afetará menos do que algumas pessoas já feitas. Então, pode ser que crianças de 12 anos sejam mais capazes de estar ali e compreender, estar, né, se é uma pessoa médium, né, ser capaz daquela situação, dessa tarefa, mais do que outras pessoas que já são adultas. A prática do espiritismo, como veremos mais adiante, demanda muito tato para a inutilização das tramas dos espíritos enganadores. Se estes iludem a homens feitos, claro é que a infância e a juventude mais expostas se acham a ser vítimas deles. Sabe-se, além disso, que o recolhimento é uma condição sem a qual não se pode lidar com os espíritos sérios. Então, ele põe mais um ponto de reflexão. Na reunião mediúnica, é muito sensível. Tem espíritos, né, enfim, as crianças podem até se assustar, né, os jovens podem se assustar com o que aparece ali. Então, tem que ter muito tato ali, de escolher quem vai estar lá, porque é uma pessoa que vai estar vulnerável àquela situação. Passa Rê, tem mais coisa. Ainda nas condições mais favoráveis, é de desejar que uma criança dotada de faculdade mediúnica não a exercite senão sob a vigilância de pessoas experientes, que lhes ensinem pelo exemplo o respeito devido às almas dos que viveram no mundo. Por aí se vê que a questão de idade está subordinada às circunstâncias, assim de temperamento como de caráter. Kardec, então, ele não dá um veredito final, até porque, na época dele, haviam jovens médiuns, né? Mas ele faz muitos alertas. Essa resposta é cumprida, e eu acho que quem quiser tomar uma decisão dessas, é importante consultar lá, tem muitos pontos a se considerar, mas ele não diz que não, né? Ele diz que tem pontos de atenção, e que devem ser observados. Pode falar. Esse tema é muito delicado, né? Muito delicado. A gente sim entende que o jovem ele tem, vamos dizer, potencialmente as condições para aquilo. A equipe que Kardec trabalhava tinha características bem especiais, né? E ainda tinha Kardec vigiando e apoiando as situações.
a gente vê as preocupações de Emmanuel, no livro Consolador, quando se pergunta se tem que ter mais reuniões mediúnicas, se era favorável que se criassem mais reuniões mediúnicas na casa. Ele diz que não, que o ideal era que se criasse mais reuniões de estudo, porque ele vê que as pessoas ainda estão muito... Nem todos sabem, nem todos os que estão fazendo a reunião mediúnica entendem toda a amplitude e seriedade e responsabilidade da tarefa. Então, essas são questões que Emmanuel coloca. Aí eu estou dizendo que estou invalidando, que o jovem... Não estou invalidando, mas a gente tem que ter muito cuidado, porque quando o Kardec coloca a ação dos espíritos, né, inferiores, que são muito hábeis, muito inteligentes e muito sutis, né, os espíritos das sombras, etc., a gente verifica que, às vezes, nem os adultos conseguem identificar as armadilhas. Quantos problemas a gente vê nas casas, principalmente de relacionamento, de desunião e etc., dissensão, que são armadilhas geradas pelos espíritos, né? Muitas vezes, baseado no nosso orgulho, etc., que as pessoas não sabem nem desarticular. Quer dizer, quando a gente tem ainda as casas ainda numa situação ainda embrionária para algumas questões, que dirá para botar um jovem na sala mediúnica? Quer dizer, muito delicado o tema. Eu diria que a gente tem ainda que avançar muito em maturidade no nosso movimento espírita para começar a ver. Então, alguns pontos isolados a gente não condenaria, mas eu não sei dizer. Cada um vai ter que se sentir responsável e assumir a responsabilidade de uma decisão dessa. É uma decisão muito sensível, né? Não estamos dizendo que não, mas também não estamos favorecendo e promovendo que se faça isso massivamente. Também não acho que não seria produtivo. Isso é muito importante, né? Acho que a Mônica quer falar também. Rapidinho para a gente prosseguir. Oi, eu quero sim. Tem um caso na Revista Espírita que foi desenhado, né? Então, tem uma equipe de jovens, né, que se reúne para desenhar as histórias que estão na Revista Espírita. E tem uma história de um jovem que era um excelente médium, mas ele entra num processo de fascinação tão pesado, e esse caso é levado para Allan Kardec. Allan Kardec se depara com o quadro, ele mesmo fala que ia ser muito difícil reverter o quadro. Mas ele aceita o desafio, né, porque Kardec tinha um coração enorme, né, e levou muito tempo para que o rapaz percebesse que ele estava sofrendo uma fascinação. Os espíritos tinham dito para ele que ele tinha que fazer uma dieta para se livrar que ele tinha um anjo da guarda e tinha um demônio também, um anjo do mal. E que para ele se purificar, ele teria que chegar a ficar sem comer vários dias. Então ele estava na beira da morte e ele tinha uma mediunidade excelente, né, mas estava sendo vítima de espíritos enganando ele, se passando como espíritos superiores, né? Então a gente vê o perigo, até porque o jovem ainda não está com uma parte importante do cérebro formada, que é a parte que está ligada à razão, ao filtro, ao bom senso. Então, gente, é um pedaço do cérebro que está em desenvolvimento. Então, se o adulto pode cair, pode ser ludibriado, o que dirá o jovem que tem um pedaço do cérebro ainda em formação, né? Então, o Kardec se deparou com esse quadro perigosíssimo. Ele poderia vir a morrer, né? Conseguiu intervir, mas foi um desafio. Muito importante todos os pontos que vocês trouxeram, né? Que é justamente o que Kardec coloca, né? Ele não proíbe, então ele não fala que não pode, também seria incondizente com o que estava fazendo na época, mas tem todos esses pontos. E como que a gente avalia isso? É muito complicado, né? Tem que tomar esse cuidado. O Jairo, eu vou abrir para o Jairo e o Renan dar continuação. Ok. Bom dia a todos e a todas. Eu queria destacar exatamente quase que uma unanimidade, né, de todos que já se manifestaram, no sentido de termos cuidado com a participação do jovem no ambiente mediúnico, né, no trabalho mediúnico, mas também entendo que esse cuidado ele não pode ser tão excessivo ao ponto da gente
multiplicar os bloqueios que já existem normalmente por uma série de metodologias que a gente adota nas casas espíritas para que a gente possa formar trabalhadores nessa área. E me utilizo aqui do próprio Kardec, né? Kardec, ele é muito, muito intenso no trabalho com o jovem e não é nada sutil em nos mostrar a necessidade de fazermos esse trabalho com o jovem. Inclusive, o próprio Kardec revela, né, que ele, quando se utilizou do método experimental, ele se utilizou e diz assim, que já fazia isso desde os 15 e 16 anos de idade dele, Kardec. Então, a gente precisa observar um pouco da maturidade do jovem que a gente está lidando, para que a gente não trate a juventude de uma forma muito genérica, porque o próprio Kardec faz essa observação. E quando ele fala da primeira iniciação no Espiritismo, ele fala justamente, alguém aqui até já falou um pouco, né, sobre isso, ele fala justamente do trabalho iniciado com as duas meninas, né, Baldin, que eram jovens muito, né, de tenra idade, assim, na época da juventude, e que ele faz um trabalho muito bom com elas. E há um detalhe também curioso aí. A partir do momento que elas se casam, portanto, que a sociedade passa a torná-la adulta, né? Aí esse trabalho se dispersa. Então, vejam que o trabalho ocorre justamente no período que elas estavam nessa, quase saindo da adolescência para a juventude. E eu gostaria de encerrar chamando a atenção da Revista Espírita de julho de 1863, quando Kardec faz a descrição de um jovem de 23 anos, o Senhor A, que com 2 meses apenas, diz ele, captou o alcance e a necessidade do trabalho, inclusive com as suas consequências morais. É muito interessante esse caso que Kardec narra, da Revista Espírita de julho de 1863. E ele novamente volta a tratar dessa questão do jovem na Revista Espírita de julho de 1860, se não me engano, eu acho que eu tenho isso aqui anotado, mais na frente, eu acho que em novembro, se não me engano, quando ele faz um outro trabalho com outro jovem, que ele traz também na Revista Espírita, mostrando essa necessidade que a gente precisa ter e dar ao trabalho. Desculpe, Valteno, vou fazer aqui uma pequena digressão não discordante, mas complementar, que eu acho mesmo que o jovem precisa assumir esse trabalho de protagonismo. E aí a gente só precisa entender que protagonismo não prescinde de alguém que precisa dar acompanhamento. Basta que a gente compare com o futebol. O protagonista é o atleta, mas precisa do técnico. Então, eu acho que não cabe aí a gente encontrar muita discordância nesse trabalho de protagonismo do jovem. Me desculpe, eu acho que é uma observação que eu gostaria de deixar. Eu Obrigado. acho que a Renan vai trazer pontos sobre isso, né? Às vezes a gente trabalha com ideias diferentes por trás de uma palavra, né? E a gente pode se ater às ideias e não necessariamente aos termos. O Renan vai trazer, então, alguns pontos para a gente refletir sobre. Agora para o jovem tá com você. Ah, sou eu? Tá bom. Acho que a gente... É que você vai dar complemento nisso, né? Mas como preparar o jovem? O Ayrton trouxe um comentário importante de que o jovem até é convocado para uma tarefa, né? Às vezes ali de assistência, de uma ação beneficente, tem essa oportunidade e não vai, né? E aí isso remete a um ponto importante, da gente pensar nessa inserção. Então, na mocidade é um espaço importante de estudo para o jovem, onde a gente pode preparar ele também nesse sentido. Como se prepara um trabalhador? Tem os aspectos ali doutrinários, mas algo que é importante, quando a gente faz os trabalhos da infância, todo mundo chega querendo saber, né, no movimento espírita, como que evangeliza. E os primeiros estudos que a gente faz com as pessoas não são de como evangelizar, do passo a passo, de como fazer
de forma didática, pedagógica. O que a gente faz é trazer valores por trás da tarefa espírita, independente da tarefa. Então, para se colocar um jovem no trabalho, tem 2 pontos aí que a gente gostaria de destacar. Trazer os valores essenciais, coisas que são muito trazidas aqui no Projeto Centro Espírita também, não sei se tem um dos sábados do mês que é sobre isso, mas, né, de humildade, de espírito de sacrifício, de amor, de cuidados com a ambiência, enfim, coisas que são indispensáveis, e também despertar para o propósito daquilo ali, né? Então, por que eu tenho que estar no trabalho espírita? Por que isso, de alguma forma, agrega na minha vida? Então, trabalhar, né, o quanto a gente é preparado no mundo espiritual, o quanto Deus conta, né, conosco para executar essa tarefa. Se a gente chegou na casa espírita, não é à toa. E despertando, né, qual a importância da gente estar no trabalho? No sentido espiritual mesmo, pensando na gente, pensando no próximo. Então, esse preparo, ele é importante para que ele veja valor, né? Não seja só, vou ajudar aqui e amanhã eu não quero mais, mas que entenda o propósito daquilo. Então, a gente tem que fazer isso com cuidado. Rê, vou passar para você. Bom, tem aqui também, né, a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão do como fazer a inserção, né? Puxar aqui esse slide, né? Então, o primeiro ponto do como preparar, a Monique trouxe um pouco relacionado já ou seja, que a gente tenha tópicos doutrinários, né, seja na mocidade, seja num curso de preparação de trabalhadores, que a gente trabalhe questões, né, de valores, trabalhe questões de motivação, trabalhe princípios, né, para o trabalhador espírita. Novamente, isso vai ser válido para o trabalhador que não é jovem, mas é especialmente importante para o trabalhador que é jovem, porque ele vai ter muitos chamamentos na vida fora, né? Então, se ele não encontrar valor naquela tarefa, né, que ele está sendo chamado, né, se ele não entender que aquilo ali é uma convocação de Jesus para com ele diretamente, é mais difícil, né, a gente ter essa seriedade em relação ao trabalho. E aí a gente queria falar um pouquinho sobre essa questão da inserção do jovem, né, algumas estratégias que a gente pode ter. Quando a gente busca envolver uma pessoa no trabalho, muitas coisas que não são somente mais para o jovem, é especialmente importante, né? A gente mudar um pouco essa visão de tipo, eu tenho uma lacuna aqui, eu precisava de alguém que preencha esse trabalho aqui, vou trazer um jovem, né? Não pode ser uma visão de, eu preciso de mão de obra, preciso de alguém que faça A ou B. Deve ser uma visão de qual a melhor oportunidade que a gente precisa, que a gente pode ofertar para o jovem. Então, não é você deixar de olhar como tipo, eu preciso que alguém faça tal coisa, versus qual que é a atividade que eu posso oferecer que vai ajudar o jovem a traçar esse caminho, né? A começar a evoluir pouco a pouco, né? Na maturidade dele dentro do trabalho, né? Então, como a gente falou, né? Eu queria que esse jovem daqui, há 2, 3 anos, será que ele poderia ser um evangelizador da casa? Será então que eu consigo pensar, ser criativo, né? Em alguma atividade, pensar em alguma atividade que ele possa ali e atuar junto com como se fosse um estágio ali de evangelização. Então, pensar em alternativas que possam existir, já pensando que nas habilidades que ele precisa desenvolver para, em algum momento, ele tornar-se, né, um trabalhador independente da casa. Acho que a dona Mildes falou, né? Às vezes nem tinha essa tarefa de ficar na escada ajudando as crianças a subirem, mas inventa essa tarefa para esse sentimento da criança, puxa, eu pude ajudar, eu pude estar participando, né? Então a gente às vezes tem que inventar tarefas para ir inserindo aos poucos. E tem outra coisa também, assim, qualquer casa espírita tem coisa para fazer. E às vezes tem uma tarefa que está ali para ser feita que, sim, assim, você não vai envolver o jovem assim, jovem, não tem ninguém aqui que monte aqui nossa escala de palestrantes. Você monta a escala de palestrantes para a gente? Isso é uma tarefa de muita responsabilidade, né? Então, para um jovem que está assumindo uma tarefa pela primeira vez, se esse jovem deixar de atender aquilo que é necessário para a tarefa, isso tem um impacto grande nas pessoas. Então, a gente pode pensar também em atividades que estão ali pendentes, não tem ninguém fazendo, né? Mas
Ou seja, se o jovem engajar naquilo e quiser topar, você vai ter um trabalhador ali interessado, com vontade de fazer alguma coisa. Se der errado, não é uma atividade que necessariamente naquele primeiro momento vai impactar a casa. E outro ponto é pensar em atividades que fujam somente do material, que peçam, que exijam do jovem um envolvimento. Fala assim, olha, a gente precisa aqui montar uma campanha de arrecadação. Cara, você ajuda a gente a montar, a pensar essa campanha? O que a gente faz? Quando que a gente faz? Como é que a gente se organiza? Ou seja, você entregar uma responsabilidade também para o jovem, não somente exigir que ele faça, mexe as cadeiras aqui do ponto A para o ponto B, mas quando ele precisa se debruçar sobre o trabalho, pensar, planejar, aí que ele passa a ter um envolvimento maior, né, naquela atividade. Isso aumenta também a dedicação que ele vai ter. Como a gente falou, não é qualquer tarefa que a gente, principalmente no jovem que está chegando agora, que a gente vai envolvê-lo dessa maneira, né? Mas são alguns truques que a gente pode pensar que ajudam a gente na hora de posicionar e pensar uma tarefa, né? Acho que o Valteno e a Mônica querem falar. Mônica estava na frente. Para falar, Mônica? Se não, vou aproveitar. Eu falo rapidinho, meu é muito rápido. Eu também acho que o jovem tem condição de desenvolver a mediunidade, que nosso companheiro falou. Eu acho que os cuidados em relação à mediunidade também é para os adultos. E essa coisa que a Monique colocou, que tem que trabalhar os valores primeiro. Então, assim, a parte mediúnica às vezes chama muita atenção. Mas como é que é a vivência da pessoa, né? Então, precisa desse trabalho prévio, né? Era só essa observação. É legal que a gente está muito alinhado. A gente não conversou especificamente sobre isso, mas eu estava com essa fala. Sobre essa questão, né? Independe se é jovem ou se é adulto. É muito bacana estar na reunião mediúnica, falando com os espíritos, vendo as informações do plano espiritual. Isso é super legal. Mas para a gente estar lá, existem critérios. E os espíritos colocam. E não vai dar tempo da gente falar os critérios. Mas, eu diria, a pessoa para chegar lá, ela deveria ter o nível de dedicação e compromisso com o centro num nível bem elevado, maturidade do senso moral bem elevado. E quando ela estiver nessas condições, aí eu acho que ela está em condições de estar na reunião mediúnica. O ponto não vai dar para explorar quais são esses critérios, como é que a gente chega nesse nível, mas eu digo que não, a régua é alta, não é baixa. Então, a pessoa quer a coisa bacana e gostosa da parte mediúnica, mas não quer o trabalho duro e sacrificial que a doutrina exige. E aí, essa é a distância que a gente está, né? Agora, em relação a esse slide aqui, maravilhoso, eu gostei muito, né? A mudança de mentalidade. Precisamos de mão de obra, né? A mudança é assim, eu tenho um problema, eu quero jogar nas costas do jovem. A segunda não, eu tenho uma casa estruturada para ter a criatividade, como a dona Milt teve ali, né? De fazer a integração do jovem. Eu tenho uma preocupação. De repente, é uma tarefa de mentoria. Alguém escreveu no chat de mentoria. Uma tarefa que é integrar o jovem na casa. Como a gente faz isso? Qual é o processo que a casa tem? Era isso que eu queria contribuir. Bom, eu vou fechar aqui a nossa reunião, para a gente não passar muito aqui do nosso horário, com uma mensagem final. Eu acho que vou fazer uma reunião somente focando nesse ponto, porque tem muita coisa que a gente pode conversar quando a gente fala, né, da humildade. Várias falas vários dos problemas que foram trazidos aqui. Olha, a casa que não enxerga valor no jovem, o jovem que não respeita, que tem uma revolta, que desafia, né, que discute. Tudo isso a gente vai tocar em pontos relacionados à humildade, né? E a gente gosta muito dessa passagem de Jesus, né, dos trabalhadores da vinha, né? Ele lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha, né? Essa vinha é o nosso planeta, né? E, em especial, é a nossa seara, né, de a forma que a gente tem de amparar o nosso planeta, que para muitos de nós é a doutrina espírita, que a gente tem como trabalhar nela, né? E a mentalidade, olha, somos todos trabalhadores servindo um mesmo mestre, independente de cargos, independente de posições, né? A gente precisa estar voltado para querer trabalhar, para querer ser útil, para querer servir, né? Esse é o ponto-chave aqui, né? E quando a gente
quando a gente tira a questão da humildade, é aí que a gente vai começar a encontrar os maiores desafios que a gente vai ter na integração entre a juventude e os mais velhos, né? Se você fala da falta de humildade no jovem, o que isso vai gerar? Né? O jovem que não tem humildade. A gente não precisa do adulto, pode ter um trabalho de jovens, só para jovens, né, sem supervisão, os adultos não entendem a gente mesmo, né, exige às vezes um desejo, tipo, poxa, o jovem nunca pode ser diretor da casa, nunca pode, não sei, ou seja, é realmente um desejo ali por um cargo, por um título, né, e tem também essa visão do protagonismo, aqui, novamente, mais importante do que a palavra é o conceito, né, na questão de, olha, você é o cara que tem que brilhar, poxa, quem tem que brilhar é Jesus, né, a gente, nenhum de nós deveria estar na posição de, você é estrela, não, nós somos meros trabalhadores, né, e a gente busca apoio uns nos outros, né, e o mais novo deveria buscar apoio na responsabilidade, né, no conhecimento do mais velho. E se falta humildade no coordenador, né, no mais velho, isso também é um desafio, né, aquela casa que não tem essa abertura a ouvir o que o jovem tem a dizer, que não tem, ou seja, que já tem muitos conceitos definidos, né, já tem um entendimento de certo sobre tudo e não abre portas para uma discussão, para uma visão nova que o jovem pode trazer, né, alguém falou ali sobre tecnologia, falou sobre... Tem muitas contribuições que o jovem vai ter facilidade e os mais velhos, se eles não conseguirem aproveitar isso, poxa, é muita coisa desperdiçada, né, por assim dizer. E acho que... Quer falar, meu bem? Posso? Claro. Da questão da falta de humildade no jovem, né? A gente sabe, como jovem, que é comum a gente valorizar e se impressionar com o jovem na tarefa, né? Se todo mundo fosse assim, não sei o que, a gente recebe muito esses comentários, né? Mas talvez a gente pensar no cuidado com esse tipo de comentário, né? Então, como a gente reconhece a presença do jovem em algum lugar, mas de uma forma que incentive, diferentemente do elogio que alimente o ego, né? Isso é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, porque é o início de um trabalhador, né? Tá preparando, então, se a gente fica falando muito de que a mudança do mundo está com ele, de que essa geração é melhor que a outra, né? Isso vai inflando e isso tem um risco, né? E no outro lado, do coordenador, pensar na inserção do jovem é estar aberto a mudanças, né? E tem uma área de conhecimento chamada análise institucional, que é muito interessante, assim, é bem complexa, mas ela traz uma ideia de que quando a gente define, acha a solução ideal para alguma coisa, estrutura ela, amarra ela todinha, aí que começa a dar problema. Porque a gente não está aberto a pensar em mudanças, a pensar onde pode dar errado. E não existe coisas perfeitas no nosso mundo, né? A gente tem que sempre estar pensando, será que tal coisa pode melhorar? Né? E se a gente não pensa nas melhorias, nas mudanças, a gente não pensa em quem é diverso disso, né? No jovem que está se aproximando. Acho que é isso. Tem mais alguma coisa, Rê? Acho que você falou tudo que tinha para ser falado, só acho que esses dois pontos finais, né? Então, são recomendações práticas que a gente pode adotar em relação a favorecer essa humildade, né? Então, no lide com o jovem, ser um jovem trabalhador, eu falo assim, ele é jovem e é trabalhador, isso não deveria ser um elogio, né? Eu falo assim, nossa, ele é jovem e não deveria ser. Nós somos todos trabalhadores na seara de Jesus, a gente não existe nada de especial, né, em relação a isso. E existem formas de a gente incentivar os jovens sem necessariamente recorrer a olha, nossa, coisa maravilhosa, os jovens, o que eles estão fazendo, né, isso e justamente porque, dependendo da forma como a gente fala, isso pode tocar no orgulho das pessoas e todos nós somos suscetíveis no orgulho, né. Então, essa é uma primeira recomendação, e a segunda recomendação é o sentido contrário, né, né, veio um jovem, e o jovem trouxe uma demanda, trouxe um pedido, trouxe um desafio, trouxe uma questão, né, que é muito comum. Por que é assim? Por que é assado? Alguém falou, nossa, é desafiador. É desafiador, realmente não é fácil. Mas o papel ali do mais velho, né, nessa hora que vem esse pedido, que vem esse desafio, né, é explicar, muitas vezes acolher,
né? Então, não é... Se a gente só fala assim, olha, é assim porque é assim que a gente faz, não sei o que, ou a gente não entra nessa discussão, isso só vai aumentar a barreira. Olha, os adultos não escutam a gente. Nossa, a gente não tem espaço para conversar. Mas se, olha, então, isso, a gente tomou essa decisão por conta de A, B e C, porque tem o fulano de tal, porque, olha, aqui na doutrina, fala A, B, C e D, não sei. Isso leva tempo. E isso exige paciência, né? Mas é assim que a gente consegue construir uma condição de trabalho em que, se realmente o que o jovem está trazendo não tem sentido, né? Não tem embasamento, é assim que ele vai aprender. Ele vai entender que as coisas que estão sendo ditas porque tem um motivo, porque tem uma razão. Não simplesmente porque a casa não está aberta ou o mais velho não está aberto. Então, são formas que a gente tem de balizar essa questão da humildade no trato com o jovem. E acho que a gente passou bastante do tempo. Tá ótimo, Renan. Essa discussão precisava ser fechada, eu achei que fazia sentido vocês também prosseguirem, tá? E eu vou pedir aqui para a Isabel fazer a nossa prece, gente. Faço sim. Nós vamos agradecendo essa oportunidade de reflexão de tantos temas importantes e que certamente ficam reverberando em nós, nas nossas reflexões, ao findar da reunião. E que a gente possa, da melhor forma possível, contribuir para que esta caminhada das conquistas espirituais, do trabalho na seara do Mestre, onde todos nós somos sempre convidados a trabalhar e servir, possa estar cada vez numa condição melhor, convidando de uma forma equilibrada, serena, de muita luz a todos que vierem, a todos que quiserem, e a todos que a gente conseguir também sensibilizar da melhor forma possível, que caminhe com o Mestre Jesus, como também temos procurado fazer. Que o nosso dia seja de luz, de paz, de conquistas interiores e de gratidão pela parte que fazemos nesse trabalho. Muito obrigada.